Muito bem, amigos, a intenção dessa palestra é dar uma opinião política, espero que seja uma opinião qualificada, não quero estar trazendo dados novos, mas sim reação a diversas informações que existem, tanto como dados oficiais, assim como tendências, mobilizações políticas, nuances, notícias políticas, geopolíticas que têm acontecido e que certamente nos tocam de uma maneira mais direta ou indireta. Então, após meu pequeno esboço aqui dessa opinião, gostaria também de abrir a perguntas que talvez os senhores tenham durante o decorrer dessa apresentação. Portanto, fiquem à vontade também de tomar nota ou memorizar para que a gente possa atender a todas essas perguntas aí no final dessa pequena apresentação. Bem, nosso tema é de soberania. Então, nós temos que colocar em voga o que temos hoje de contexto. Na nossa percepção, mesmo a minha percepção civil, e agora como parlamentar nos últimos praticamente 8 anos, nossa soberania simplesmente não existe. Nossa Constituição já precariza a nossa soberania, a ação das nossas Forças Armadas não garante a nossa soberania, as nossas leis fragilizam. As nossas leis fragilizam as nossas fronteiras, inibem a ação preventiva. Nós não temos, então, como defender a soberania, senão quando ela é atacada. Só que ninguém mais ataca a soberania da maneira tradicional. A soberania, tal qual está explícito, ao menos no nosso ordenamento jurídico, é um ataque frontal, quase que de um outro país se mobilizando para fazer uma incursão através das nossas fronteiras. Não é isso que está se configurando no século XXI. A batalha no século XXI ela é totalmente assimétrica, ela é indireta, ela é subversiva, ela é penetrando as camadas tradicionais através de medidas, muitas vezes sociais, políticas, e isso subverte por dentro toda a questão de soberania que nós deveríamos estar defendendo. Então, temos que ter não somente regras novas para fazer esse novo combate, mas também uma efetividade nova, renovada das nossas Forças Armadas. É assim como é a nossa visão. Podemos ir adiante no próximo slide, por favor. O que é importante notar aqui, o que está acontecendo, que vai ter um impacto direto na nossa estratégia de defesa e também de soberania, é exatamente essa mudança. Os Estados Unidos já publicou a sua visão, o seu nova visão de defesa nacional. Neste documento fica bem explícito exatamente o que eles estão querendo e eles têm aplicado isso de uma maneira sistemática. Eles estão saindo dessa visão leste-oeste, em que a prioridade geopolítica dos Estados Unidos, fora da defesa de suas próprias fronteiras, número 1, Europa, número 2, Oriente Médio, número 3, Japão, número 4, o resto do mundo. O resto do mundo inclui América Latina e África. Ou seja, estávamos aí na quarta prioridade, quem sabe nem éramos a prioridade dentro da quarta prioridade. Éramos talvez aí um subcapítulo da questão da quarta prioridade em termos de defesa nacional dos Estados Unidos. Então isso vai mudar. Porque agora essa visão leste-oeste está para mudar. Eles estão vendo que a Europa corre um risco muito grande de cair para um governo antagônico, até mesmo um sistema antagônico ao modelo americano. Isso é um risco premente. As projeções que eles fazem daqui para 5, 10 anos é de que possa surgir um Estado Islâmico dentro do contexto europeu, já com bombas nucleares, já com armamento dotado de todo armamento e tecnologia que a OTAN capacitou aquela região. Então, eles estão vendo aquilo como futuro inimigo possível. Então, eles querem sair dessa prioridade de defesa da Europa. Então, esse é o ponto número 1. Oriente Médio, outra saída. Estamos vendo aí uma entrega, de certa maneira, meio que passiva à influência de Israel. E os Estados Unidos jogando um jogo secundário, saindo dessa zona de conflito, fazendo parcerias com países árabes, neutralizando esses países que, de fato, são declarados inimigos do Ocidente. Então, outra zona de conflito do qual os Estados Unidos querem se remover. Vai ter sempre presença na Europa, vai ter sempre presença no Oriente Médio, só vai deixar de ser a prioridade como era antes. A mesma coisa na Ásia. A Ásia também é extremamente longínqua e problemática a situação. Temos lá um outro poder hegemônico que certamente vai exercer cada vez mais presença na Ásia e um conflito direto com os Estados Unidos não é do interesse dos Estados Unidos nesse momento. Não cabe aos Estados Unidos fazer essa confrontação, ao menos bélica, no contexto asiático. Já tem uma camada de proteção asiática bem extensa. Países ali que formam uma certa defensoria, como Coreia do Sul, Singapura, Japão, todos ali têm capacidade de fazer uma defensoria, serem proxies dos interesses norte-americanos, além de Taiwan. Então, tudo isso já tem um corredor ali
de proteção, então não acham que, do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico, financeiro, e na transição que eles querem fazer de uma economia de serviços para reindustrializar os Estados Unidos, um conflito bélico naquela região provocado por eles não é o caminho certo nesse momento. Então, a estratégia é norte e sul. Norte e sul significa garantir a fronteira norte, envolve desde a Groenlândia até a fronteira sul, ou seja, até a Patagônia. Então, é imperar completamente do que seria ser hegemônico, de fato, restabelecer a hegemonia neste grande polo ocidental. Talvez o latino-americano não se considere ocidental, mas, ao menos nessa nova visão, ele está bem integrado neste contexto. Além de ter população consumidora, além de ter uma população consumidora amiga dos valores norte-americanos, não há um rival, de fato, que possa fazer um contraponto em toda essa região e também, estrategicamente, em termos de terras raras, além do mercado consumidor, pode também ser um grande esteio importante para os Estados Unidos sair da dependência que ele tem de Rússia e outros provedores aí de terras raras que talvez não sejam parceiros, ou sejam parceiros até um pouco antagônicos. Então, a estratégia Norte e Sul está se tornando uma realidade de uma maneira extremamente rápida. Muito bem, o Brasil não está inserido ainda nessa estratégia Norte-Sul. Tá? Estamos como uma entidade à parte, especificamente por uma razão e uma razão somente. Não há confiança no governo brasileiro. Não é este governo especificamente. Não há confiança no sistema político brasileiro há mais de 100 anos. O sistema político brasileiro gerou governos que não inspiraram confiança no modelo norte-americano. Não conseguiram estabelecer contratos, regras e parcerias de longo prazo. Não tem estabilidade política para garantir também a premência de todos esses acordos e dessas simbioses que são naturais entre os dois países. Em que pese socialmente existe muita integração, politicamente não poderia ser mais distinto um modelo do outro. Estamos mais parecidos com os modelos autocráticos da Ásia do que um modelo ocidental aberto em que existe de fato uma democracia. Se hoje nós não temos talvez um sistema totalitário, é por falência do Estado brasileiro em implementar o Estado totalitário, porque juridicamente ele já é possível. Então, entendendo isso, deixa muito claro a leitura dos norte-americanos com relação ao que é o modelo brasileiro. É um modelo de desconfiança. Não é uma questão somente de um governo. Isso perpassa aí vários governos, é uma questão de modelo e de instabilidade de relações com os interesses norte-americanos ao longo dos últimos 100 anos. Então, temos que fazer um dever de casa nesse sentido também. Né? Como ter mecanismos para nos inserirmos, ao menos dentro desse contexto de estratégia Norte-Sul. Por que antagonizar ou ser amigos? Isso é um outro debate. Será que é melhor ficar fora e ser completamente independente? Como? Né? Será melhor ficar dentro, talvez para atingir a soberania num segundo momento? Ok, como? Então podemos debater isso, que também faz parte dessa apresentação, ao menos vou passar rasamente aqui, depois vocês podemos aprofundar. Próximo slide, por favor. Bom, a dinâmica da nossa política externa tem sido sempre uma gangorra bipolar. Ou estamos amigos dos Estados Unidos, ou estamos inimigos dos Estados Unidos. Ou estamos dentro da esfera de influência dos Estados Unidos, ou estamos agora com todos os inimigos do Ocidente. Então, esse tipo de basculação bipolar significa uma coisa, significa que o governo brasileiro, ou ao menos os governos brasileiros, não só esse atual, mas vários, não tem uma estratégia própria, não tem uma agenda internacional do qual ele se conclama como sendo ele o originário da dependência internacional e ele querendo fazer parceria de uma maneira ativa. Qual tem sido o nosso modus operandi? Passivamente esperar um acordo internacional que venha desses parceiros mais bem organizados, que vem já com uma agenda extremamente clara, uma visão muito definida e demandam algo do Brasil. E o Brasil passivamente aceita ou recusa esses acordos. Mas nunca saímos a campo dizendo, essa é a nossa proposta, esse é o nosso país, precisamos do mundo para isso e para isso, para isso. Não temos uma agenda internacional, somos somente reativos. Então, entendendo que dentro dessa passividade, nós nos tornamos bola de jogo e não comandamos o jogo. Não somos os jogadores de nenhum dos times. Somos simplesmente a bola, aquele que é chutado para um lado para o outro. E quem domina o nosso território, quem domina as influências, através até mesmo de efeitos corruptivos, é para onde o Brasil vai. Agora estamos mais, talvez, no campo do fogo. Saímos da frigideira norte-americana, que, por uma série de dinâmicas, somos rivais dos Estados Unidos em vários aspectos. Somos rivais no agronegócio, somos rivais na questão industrial, somos rivais na questão mineral, somos rivais até mesmo na questão de soberania. Se nós quisermos nos armar, um dos nossos maiores inimigos vai ser, naturalmente, os Estados Unidos. Não por uma questão de antagonismo político, mas simplesmente por uma questão de estabelecimento de hegemonia. Quem é que ganha? Então, estamos na frigideira quando estamos no colo dos Estados Unidos. Agora, quando saímos do colo dos Estados Unidos, entramos para o fogo.
que são aqueles parceiros que têm contratos e acordos que são até mais draconianos contra a população brasileira e contra o país Brasil, em termos de subversão nível século XIX. Eu sempre explico aqui que, até expliquei isso para o embaixador chinês, em alto e bom tom. O Brasil do século XXI é a China do século XIX. Quem conhece a história da China no século XIX vai entender o que eu estou falando. A China no século XIX deixou de existir como China. Se fragmentou em absoluto. Por quê? Porque os poderes mais bem organizados, os poderes bélicos e com uma economia mais bem formada, com uma população até muito menor, aportavam na China e demandavam uma lista de coisas dos quais o governo chinês não era capaz de se defender. Então entregava tudo. Entregou tudo para os ingleses, entregou tudo para os russos, entregou tudo para até mesmo os japoneses e os americanos na decorrência disso. Se tornou uma terra de ninguém. E havia até concessões em que proibia a mobilidade de chineses dentro do território da China, se não havia uma permissão para adentrar um território ali concessionário de um desses impérios tradicionais. O Brasil está virando isso. O Brasil está virando um país entreguista, que não tem uma estratégia própria, que está acatando simplesmente a qualquer agenda internacional. Acata a agenda da ONU, acata a agenda da Rússia, acata a agenda da China, acata a agenda dos Estados Unidos. Qual é a nossa agenda? Enquanto nós não definirmos a nossa própria agenda, estaremos nessa dinâmica, saindo da frigideira, entrando para o fogo, saindo do fogo, voltando para a frigideira. Então a gente continua nisso, até a gente definir exatamente qual é a nossa proposta de civilização e como é que a gente vai projetar essa civilização no mundo através de acordos proativos com o mundo. Até agora não vi nada disso, de nenhum estamento burocrático, de nenhuma instituição nos últimos 8 anos. Quem sabe os senhores saibam de alguma coisa que eu não sei. Por favor, na próxima, por favor. E o resultado disso é isso aí, potências globais dominando o país. Todos eles com uma agenda muito clara, muito própria, muito definida, muito positiva até para eles. E o Brasil, naturalmente, por ser um vasto país, com uma riqueza muito profunda, tem muito a entregar a todo mundo. Podemos até mesmo contemplar praticamente todos esses interesses. Exatamente aí segue a situação. O que acontece na decorrência disso? Uma falência institucional gradativa. Você não consegue agradar a todos sem começar a ferir um ou outro, mas sem ferir propriamente os seus interesses. Está sobrando, estamos melhorando de vida em atendendo a esses interesses internacionais? Ou não? Essa que é a grande pergunta. É melhor nós fazermos esse tipo de governo passivo, de não ter uma agenda internacional e sermos sempre a bola do jogo e não o jogador do jogo? Essa que é a grande questão que precisamos debater, é um debate político. No entanto, já afirmo, em termos de comportamento, em termos jurídicos, em termos constitucionais, nós somos o passivo. Nós somos uma entidade passiva, um gigante adormecido por decreto e por comportamento e por reiteração de governos que não ousam ter uma estratégia internacional clara e definida, muito menos regional de estabelecimento de hegemonia. Podemos ir no próximo, por favor. Temos também uma grande questão de dependência tecnológica. Para você exercer força internacional, você tem que ter 2 coisas no mínimo, força bélica e uma economia forte. Nós temos uma economia dependente e uma força bélica igualmente dependente. Dependente do que? Tecnologia. A nossa indústria de defesa está sendo, assim como a nossa indústria como um todo, está sendo debilitada. Eu preciso reforçar esse tema aqui, para deixar bem claro. País sem indústria não chega a primeiro mundo. País sem indústria não chega a primeiro mundo. Se nós quisermos chegar a primeiro mundo, se nós quisermos ter hegemonia, se nós quisermos ter uma economia forte, pujante, que é sustentável, precisamos ter indústria forte. E especificamente também uma indústria de defesa muito forte. Isso vem na decorrência de você ter um estabelecimento industrial vasto. Nós não temos. Temos políticas contrárias à indústria, estamos num processo de desindustrialização que já há mais de várias décadas, em que a indústria hoje participa muito pouco do PIB. Então, se nós precisarmos nos rearmarmos por qualquer que seja a necessidade, nós não temos os recursos industriais para sequer atender essa demanda. Em outras palavras, a percepção geral é que um país com uma força muito menor, no entanto, muito mais capacitada, com a tecnologia certa, e uma tecnologia que não pode ser desligada por qualquer rival político, tem muito mais capacidade de fazer um estrago grande no Brasil do que nós temos hoje, com todas as nossas forças muitas vezes maiores. Então, é isso que a gente tem que deixar muito claro. A percepção é essa. É a realidade? Podemos discutir isso. É a nossa percepção política. Tá? Até agora não escutei negativos, ao menos dos leigos e também alguns militares que também concordam com essa ideia. Podemos ir adiante, por favor. Novas tecnologias, já tratei disso, podemos ir no próximo. Aqui uma questão que tem surgido com a guerra do Irã, com esse conflito no Irã, que atesta ao fato de novas tecnologias sempre baratear
o conflito. É o que estamos vendo. As novas tecnologias que estão sendo usadas, sobretudo na Ucrânia, que talvez tenha inaugurado o uso de drones, e como é que isso está se tornando mais massivo. No entanto, o uso de drones não vem da guerra da Ucrânia, existiam drones anteriores a essa. Só que agora os drones estão sendo usados de uma maneira que não eram usados antes. Agora é muito mais capilar, é muito mais difuso. As forças estão, sobretudo a infantaria, tem usado em vastos números, os números que nós tivemos ali, que mais de 30% da infantaria russa ou ucraniana está sendo neutralizado pelo uso de drones. Então, é um número estarrecedor. Isso vem de diversos relatórios internacionais. Isso está mudando a prática. Na Marinha também, o uso de drones está sendo usado, e a gente tem visto exatamente vários navios sendo afundados por drones, sendo atacados, sobretudo os cargueiros, mas também navios de guerra. Então, os drones, eles são baratos de produzir. E você cria uma equação desproporcional, em que os países que adotam essa nova tecnologia, eles estão com uma tecnologia barata e que é vasto emprego, ou seja, vários podem usar e capilar, não é mais centralizada. Lembro muito bem de pessoas que eu conheci, que há mais de 10 anos, isso, idos de 2010, que usavam drones a partir de Langley, na Virgínia, para fazer bombardeios no Afeganistão. E isso já era uma realidade, só que agora os drones estão saindo dessa exclusividade e estão passando a ser usados de maneira descentralizada, muito da produção também está sendo descentralizada. Então a gente está vendo que neutralizar um país grande como o Irã, grande relativamente falando para a região, está sendo muito difícil, porque cada uma das forças são autônomas e também a fabricação dos material de guerra também é autônomo e descentralizado. Nós também temos que aprender com esse conflito, não só o conflito da Ucrânia, no uso extensivo dessas novas tecnologias, mas também na organização dessas novas tecnologias. Pelo barateamento, você consegue descentralizar comando. Em descentralizando comando, você cria uma força de defesa praticamente impugnável. O grande problema no Irã hoje é com quem você se relaciona. Você pode muito bem politicamente fechar um acordo com o que sobrou do regime, mas as forças de defesa do Irã são completamente autônomas, então eles não precisam obedecer a qualquer acordo que o regime tenha firmado. Então tem outra dinâmica que está acontecendo agora nos Estados Unidos. E a comunicação já está muito precária entre esses diferentes agentes autônomos. De qualquer maneira, eles estão colocando uma resistência que não era esperada. A maior potência bélica do mundo, a combinação de Israel e Estados Unidos. Isso talvez tenha sido uma grande surpresa, mas é em função do barateamento das tecnologias e da descentralização de comando. Temos alguma coisa em trâmite com relação a isso? Eu não sei, aqui no Brasil. Qual é a nossa estratégia de defesa? Também não sei. Está um grande vago aqui. Não sei se está adequado a esse tipo de nova fronteira que estamos vendo nesses dois cenários de guerra. Podemos ir adiante, por favor. O que eu acho que seria um caminho interessante, e posso propor aqui, nós conversamos sobre soberania. Nós não temos soberania, essa foi a conclusão no início da abertura dessa opinião. Considerando o acordo norte-americano, ao menos o novo Plano Nacional de Defesa norte-americano, que quer mudar esse eixo e que está colocando vários países debaixo desse guarda-chuva de proteção. Os países, em sua maioria, não têm o que o Brasil tem. A maioria dos países da América Latina não tem o institucionalismo que tem no Brasil, construído há mais de 200 anos, não tem a tradição de defesa própria que o Brasil teve no século XIX, os outros países não tiveram isso, não tem a escala, a dimensão e a riqueza que é gerado aqui e que fomenta um privilégio que é ter força de defesa, ter indústria de defesa própria e autônoma. A maioria dos países, começando pelo México, entregue completamente ao narcotráfico, é uma grande piada pensar que lá existe força armada. Descendo, os outros países são micropaíses, Honduras, Belize, Guatemala, Costa Rica. Entrando na questão Colômbia, Venezuela, são países também que podem ser grandes, relativo talvez à região que eles comportam, mas pobres e muito concentrados. Ou seja, você domina uma cidade e você consegue dominar o país todo, comando central e muito empobrecido na sua capacidade de ter uma indústria de defesa autônoma e até mesmo de comprar material bélico importado. Isso é o padrão de todos esses países. Então, naturalmente, um acordo guarda-chuva como esse vai atrair todos esses países. No entanto, eu vejo um problema. Como é que o Brasil fica nisso? Por quê? O Brasil ficando de fora, então conseguiremos antagonizar a essa proteção que os outros países vão ter e o nosso país vai ter? E se essa repressão toda for feita nos demais países que fazem parte do guarda-chuva, sobretudo a questão do narcotráfico, o que acontece com o Brasil? Naturalmente vai ser um repositório da migração dos criminosos e todos aqueles que estão sofrendo a influência dessa repressão. E o Brasil está protegido para receber esse influxo massivo de narcotraficantes e criminosos? Temos políticas para isso?
Certamente que não temos. Garanto aos senhores, estou ali na comissão combatendo os defensores do crime organizado toda semana. E eles defendem acirradamente. E nada das pequenas vitórias que temos na comissão vai para o plenário. Então, ou seja, nós não temos a lei efetiva que vai efetivar essa defesa que precisamos. A consequência é que criminosos estão adentrando o país exatamente porque a repressão vai só aumentar nesses outros países e seremos um repositório natural. Como é que vai ficar as Forças Armadas nisso? Vamos sofrer o que o México sofreu, em termos de incursão de volume de criminosos e não ter como se defender internamente deles. Grande problema aí. Mas, vamos assumir que tudo dê certo. Vamos assumir que a gente mude de governo e tenhamos uma nova vertente, ao menos para começar a criar esses sistemas de defesa jurídicos, a priori jurídicos, e a posteriori a cadência de industrialização e capacitação das forças e tudo mais. Vamos assumir que tenhamos isso no futuro governo a partir do ano que vem. Como lidar com essa situação? Na minha opinião, este guarda-chuva de proteção, ele é positivo. Ele não vem com interesses de interferência interna. Ele vem com interesses, sim, de cercear um grande movimento, um grande, vastíssimo movimento de narcotraficante e financiamento do terrorismo internacional que é financiado por países fracassados, em que o governo não tem o domínio da força, em que oligarcas ou grupos criminosos assumem o comando da economia e você não tem como capacitar a defesa local, e ali eles se multiplicam, se tornam em organizações gigantescas e acabam colocando em confrontação com o modelo norte-americano, com a cidadania norte-americana. Então, diria que um subproduto positivo para o Brasil fazer parte disso, ao menos na primeira instância. Numa segunda instância, nós precisamos agir para termos nossa própria soberania, sairmos desse guarda-chuva e até mesmo aliviarmos os Estados Unidos da obrigação de fazer esse tipo de defensoria na região. O parceiro natural para ser o grande defensor, até mesmo desses interesses dos Estados Unidos, porque eles são nossos interesses também. Somos nós mesmos. Nós poderíamos estar sendo o melhor parceiro para os países vizinhos aqui da América do Sul, e nessa questão de defesa, em ação extrafronteiriça, combate ao narcotráfico, ao terrorismo internacional, a toda essa questão de uso de terras raras de maneira clandestina. Tudo isso nós poderíamos estar fazendo se tivéssemos as políticas certas que se desdobram a partir de uma nova mudança de governo. Então, eu acho que a gente pode trabalhar numa soberania em duas fases. Uma soberania em primeira fase, que talvez seja o que o atual governo mente em dizer que é um país soberano, que estamos defendendo nossa soberania. Eles não estão. Nada mais eles estão fazendo do que aquela política do sair do fogo para a frigideira, mudando de polo, saindo do campo dos Estados Unidos, ser da bola de jogo do campo dos Estados Unidos para virar a bola de jogo do campo da Rússia e China. É isso que tem acontecido e isso que eles conclamam ser soberania. Exercer soberania é sair do imperialismo norte-americano. Não é isso. Então a gente precisa se redefinir e isso tem desdobramentos muito profundos, não somente em todos os nossos regramentos de combate ao crime organizado, mas também nas nossas forças de defesa e na nossa indústria de defesa. É uma cadência muito positiva pela qual nós temos que lutar. Meus amigos, essa é a minha opinião, gostaria de entreter aqui qualquer ideia. Muito obrigado. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços. O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você, considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.